Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA. Um curso diferente porque não me canso de apostar em cada um de vocês, meus seguidores, meus alunos presenciais, meus alunos online. E hoje eu tô com uma proposta joinha para nós, justamente a proposta I Love You Enem, no que diz respeito à produção de texto. É verdade, olha, a produção de texto para o Enem, ela vale 1000 pontos. 20% da prova. Equivale a 20% da prova, é verdade. Vejam só, como é que vocês vão atingir esses 1000 pontos se produção de texto é aquela coisa que para alguns depende do bem-estar, da vontade, do interesse do corretor? Pois, gente, não depende não. A correção da produção de texto é uma correção extremamente objetiva. Rosa, objetiva? É objetiva. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês sabem como eles vão corrigir a sua redação, vocês vão saber tirar essa nota 1000. Vou mostrar para vocês, durante este vídeo de hoje, justamente isso. Como é que o CESP vai corrigir a sua prova? Quais são os critérios que ele utiliza? Será que é tão subjetivo ou objetivo? Se você quiser a resposta, me acompanha até o finalzinho desse vídeo e vocês vão identificar a dinâmica desta correção de texto, ok? Vamos juntos, vamos firmes, porque a nossa intenção é a nota 1000. Primeiro, nós temos que identificar o que é este danado do Enem, não é? Como é? Por que ele vai ser tão importante nas nossas vidas? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e exige que o candidato redija um texto tipo dissertativo argumentativo. Já entramos aqui com o primeiro questionamento de alguns. Dissertativo, argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Linguagem do texto dissertativo. Tem de ser um texto com uma linguagem objetiva. Tem que ser um texto com uma linguagem denotativa. Tem que ser um texto com uma linguagem formal. Vou falar uma coisa, viu, gente? Por favor. Objetiva não é o antônimo de subjetiva. Não é, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabeça. Objetiva é quando você vai direto ao ponto, quando você é assertivo, quando você é claro, conciso na sua apresentação. Já o subjetivo é quando depende do sujeito. Qualquer questão aberta é uma questão subjetiva. Mas mesmo sendo subjetiva, ou seja, depende do sujeito, da percepção do sujeito, do conhecimento do sujeito, a questão subjetiva precisa ser escrita de forma objetiva. A primeira falha que muita gente tem, tá? Muita gente pensa que o texto ele tem diferenciações objetivas e subjetivas, e o subjetivo é o antônimo de objetivo. Nada disso, ok? Denotativo, que é um texto... Deixa eu apagar aqui. O que é um texto denotativo? Texto denotativo é aquele que se baseia, se fundamenta justamente numa comunicação dicionarizada. Não se usam figuras de linguagem, pelo menos não de forma frenética. Você pode colocar uma metáfora aqui, ali, coisa muito simples, muito sutil, mas nada que seja recorrente. O texto tem predominância de uma comunicação denotativa. O formal, na moral, não é para colocar esse tipo de expressão, né? Nós temos que pensar em algo menos coloquial. É formal o texto. O corretor vai te avaliar. E o seu texto vai estar sendo avaliado de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Eles também vão procurar isso, esse conhecimento lá no seu texto, tá? Os temas relacionados às questões versam sobre aqui questões sociais, políticas, culturais ou científicas, né? A partir de uma situação, problema, uma problemática que vocês vão ter que explorar, analisar, argumentar para, por fim,
apresentar o viés argumentativo. O que é um texto argumentativo? Dissertativo é porque tem essa linguagem, tá? Objetiva, denotativa, formal, e argumentativo porque vai apresentar para nós uma tese, uma opinião. Então significa dizer, Rosa, que todo texto dissertativo argumentativo é pessoal? Sim. Ele é pessoal, no entanto, ele é formal. Você vai manifestar a sua opinião, mas sem apresentar essa intimidade. É uma opinião fundamentada justamente em argumentos sólidos, consolidados de acordo com ilustrações, com justificativas, com exemplificações. Não é nada superficial. O seu texto é um texto dissertativo, argumentativo, porque é formal, apresentando aqui um posicionamento, uma tese. Vamos analisar um pouquinho mais do processo, não é, do Enem. O Enem, ele vai automaticamente desconsiderar a redação que se afastar do tema proposto. Olha, ou vai se afastar do tema proposto, você pode até tratar do tema, mas se você estiver indo de encontro aos direitos humanos e à cidadania, dê tchau para qualquer tipo de nota. Como é que você vai de encontro com os direitos humanos e a cidadania? Às vezes você nem percebe. Quando você insinua no seu texto que é necessário nós aplicarmos a pena de morte, você está indo de encontro aos direitos humanos, porque no Brasil a pena de morte não é aceitável na nossa Constituição. Se você indica que todos têm liberdade de expressão, por exemplo, uma pessoa que se manifesta a favor da homofobia, o que não se pode acontecer, ok? Não pode acontecer, porque você fere os direitos humanos e você fere também o direito à cidadania. Todo indivíduo tem direito, e o seu direito termina quando começa com o direito do seu companheiro. Então, você não pode ir de encontro aos direitos relacionados a uma relação homoafetiva somente porque acredita que, em termos divinos, a homossexualidade não pode ser permitida, porque em termos de cidadania, cada um tem a sua escolha, o seu posicionamento, ok? Então, tomar muito cuidado com o que nós colocamos na nossa prova, no nosso texto, porque isso pode revelar uma perspectiva que vai de encontro aos direitos humanos ou vai de encontro ao processo de cidadania. Então, nós temos 3 razões para zerar a redação. 3. 2 delas não estão relacionadas exatamente com a falta de compreensão do tema. Então, toma cuidado com isso, tá, garotos e garotas? E aí, aqui, eu trouxe para vocês algo que eu amo. Amo. Eu vou até retirar aqui um pouquinho para conversar com vocês antes acerca disso. CESP, gente. CESP, coisa... Meu Deus do céu, gente. CESP é uma banca fantástica. Pense numa banca boa. Para elaboração de concurso, para elaboração de vestibular, para elaboração do Enem. O CESP, ele é relacionado ao SEBRASP, que justamente organiza a prova do Enem. CESP é algo que mudou minha vida. Eu trabalho com concurso público há 17 anos. São 17 anos trabalhando com concurso público. Carinha de nova, mas tá velha a moça, tá? Outro carinha de velha, né? Nem sei o que é que você acha. 17 anos trabalhando com concurso público. Ao longo desses 17 anos, eu pude, graças a Deus, me deparar com algumas figuras interessantíssimas. Algumas que me solicitaram apoio para entrar com um recurso para a qualificação da nota do texto dissertativo que eles apresentaram em determinados concursos. Então, eu tive o
Que privilégio, gente, né? Não, qualquer coisa não. Tive o privilégio de pegar uma tabela de correção do CESP, de ter em mãos a forma como o CESP direciona o candidato. Só que você tem acesso a isso depois que você faz sua prova, aí entra com recurso, recebe o espelho de sua prova e a tabela de correção. Isso mudou minha vida pelo seguinte: quando eu me deparei com a forma como eles cobram para o candidato cada pontuação, eu pude mostrar para os meus alunos o que eles deveriam colocar no texto. Porque se tem técnica para a correção, existe técnica para a produção. A sua produção tem que respeitar justamente a correção deles. Então, você tem que dar a César o que é de César. Pois bem, há 17 anos eu me deparei com esse universo ligado a concurso e há alguns anos o CESP passou a ser o responsável pela organização do Enem. Ou seja, toda a tradição de correção, toda a objetividade foi colocada para um público muito maior. Então, esses meninos e meninas que estão hoje sendo submetidos a um processo de avaliação extremamente objetivo, esses meninos, você tem que identificar como é que o CESP vai cobrar o seu texto. Não precisa ficar filosofando, você precisa reconhecer o passo a passo, e existe um passo a passo. Eu trabalho em sala de aula com a técnica que eu chamo de produção de texto em 40 minutos. 5 passos para a nota máxima, seja no Enem, seja no concurso, seja no vestibular, para qualquer coisa, para você fazer um texto redondo, de acordo com o que é proposto, alinhado ao que o seu de acordo com o que o seu examinador vai cobrar. E para esta aula, para esta apresentação, eu procurei informações sobre o CESP. Aqui é o jornal do CESP, é um jornal acerca justamente dos processos seletivos relacionados a concurso público, mas nesta edição eu achei muito interessante a matéria principal, é justamente uma matéria sobre correção mais objetiva. Tá? Medidas adotadas pelo CESP-UNB na correção de provas discursiva de concursos e seleções tornam análises de textos mais objetivas e seguras. Gente, por que isso? Por que eles tiveram que apresentar um formato mais objetivo? Porque eram muitos recursos. O candidato ele precisava visualizar em que estava errando, justamente, inclusive, até para entrar com recurso. Se você não sabe o que eles estão analisando, você não sabe também entrar com recurso. Mas no momento que eles apresentaram algo mais objetivo para nós, o que aconteceu? Nós passamos a perceber o que é que eles estavam olhando no nosso texto. Então, o professor mais antenado, ele passou a apresentar a sua aula de acordo com esta objetividade. E é tão fascinante, gente, é tão fascinante, que todas as outras bancas apresentam algo muito alinhado ao que o CESP requisita. Muito alinhado, muda um pouquinho de nomenclatura aqui e ali, mas é muito justo, é muito objetivo. Tanto que é muito complicado você entrar com recurso contra a nota que o CESP te deu, porque você olha e diz assim, poxa, eu concordo. Ele te diz qual é o problema, ele te aponta em que você errou. Mesmo assim, ao longo desses 17 anos, muita gente me procurou e, nossa, conseguiu as pontuações que possibilitaram alguns dos meus alunos a conquistar o cargo público. Um exemplo de aluno que me procurou para um recurso estilo CESP é o exemplo de Day Almeida. Ela é dentista, fez um concurso para um cargo em Brasília e ficou por alguns pontinhos atrás. Então, Day, ela me procurou no dia em que venceu o concurso.
e nós juntas fizemos um recurso. Ela recebeu uma pontuação a mais, hoje já está há mais ou menos uns 4 anos trabalhando como funcionária pública lá em Brasília. Dai, beijo para você, minha querida. Foi muito importante. Todos os alunos que me procuraram, eles foram muito importantes porque me ajudaram a perceber realmente esta objetividade com a qual o CESP trabalha. Nós encontramos aqui o processo, para vocês entenderem como é que é o processo, que é um processo extremamente transparente, extremamente importante. Nós validarmos, não é melhor? Nós validarmos a transparência do processo de correção que a banca nos oferece. Primeiro, todas as provas discursivas são digitalizadas sem a identificação do candidato. Você tem lá código. Depois, são armazenadas no sistema de correção de provas discursivas do CESP. Depois disso, as provas podem ser acessadas pelos corretores cadastrados por meio de um sistema seguro de locais pré-definidos em qualquer unidade da federação, ou seja, do Brasil. Depois, todo o processo de correção é acompanhado pela coordenação do evento no CESP-UNB. Então, para vocês terem noção, tudo é digitalizado, vai para um banco de dados e aqui vai ser dividido para os corretores de forma digital. Antigamente, o que acontecia? Eles produziam, copiavam a redação e entregavam o texto para o corretor em forma física. Hoje não tem mais esta cópia e entrega. O sistema ele fica sendo abastecido, reabastecido automaticamente a cada nota que o avaliador concede ali em um processo online, 100% online. Nós encontramos aqui a descrição de como era antes. Está pequenininho porque eu tirei a imagem do próprio jornal, tá? Do CESP. Como era antes? Antes da implantação do sistema de correção, as provas discursivas, os textos dos candidatos eram copiados e distribuídos aos corretores. Gente, isso era muito desgastante. Eu fico imaginando como a tecnologia nos possibilitou facilitar a nossa vida. Que ele faz aqui, ele faz uma explanação de como era. E aqui são depoimentos de pessoas que trabalham com o CESP. Essas imagens foram retiradas também do jornal do CESP, tá? É uma edição de 2010, inclusive. E ela indica: os corretores devem se basear na planilha de correção definida para aquela prova. Para isso, eles recebem treinamento específico para cada exame. Vou explicar para vocês como é que acontece. Um processo seletivo qualquer, de uma faculdade qualquer, apresenta como tema o agronegócio no país. Tá? Em plena crise, como é que o agronegócio no Brasil continua sólido? Então, ele vai apresentar textos de apoio, frase direcionadora, um comando, ok? E os corretores eles vão ser treinados em relação a esta planilha. E eles são treinados de acordo justamente com a tabela de correção, que nós vamos ver daqui a pouco. Há uma tabela de correção em que o CESP indica, ó, para esta questão você tem tal pontuação. Este quesito vai ter tal pontuação. Este quesito vai ter tal pontuação. Este quesito vai ter tal pontuação. Este aqui vai ter X pontuação. Então, o corretor vai identificando o que precisa procurar no seu texto. E o que eu mostro para os meus alunos? Se eu sei quais são os quesitos que aqui estão sendo cobrados, eu mostro para os meus alunos, aí que está o pulo do gato, eu mostro para os meus alunos em que momento do texto ele vai mostrar isso aqui. Em que momento do texto ele vai indicar para o corretor: senhor corretor, vem cá, bichinho. Olha, nesta linha eu estou escrevendo X, nesta aqui eu estou escrevendo Y. Eu mostro para eles. E se eu estou mostrando, se o corretor vai procurar, e se eu estou mostrando para o meu aluno vai fazer.
Então, eu tenho que preparar o candidato para fazer a prova e para receber 1.000. Vou indicar para vocês como é que isso acontece, tá? Não é fórmula mágica, não. Não é milagre, não. É técnica. É perceber ao longo de 17 anos como é que eles corrigem e apresentar para o meu aluno essa correção. Ok? Vamos aqui continuar. Na verdade, voltar para identificarmos. Esta aqui indica que todas as redações do Enem passam por 2 correções. Quando houver divergência entre elas, a prova é analisada por um terceiro corretor. Se mesmo assim houver divergência, é analisada por supervisores. Então, você tem um processo extremamente detalhado. Por quê? Lembra do sisteminha lá que distribui? Pois é, esse sisteminha distribui para os corretores, cada corretor fica com uma quantidade de redações. E aí, os corretores, eles não sabem quais são as redações que eles pegaram. Então, mesmo que eu e Sandra, minha melhor amiga, eu e Sandra pegamos cada uma 100 pacotes de redações. Dentro desses pacotes de redações, eu tenho umas 60 redações que tanto eu quanto ela recebemos. Mas a gente não sabe. E é proibido a gente conversar sobre isso. Então, se nós não conversamos, se nós não interagimos acerca se o meu sistema é meu, se o sistema dela é dela, nós não temos como fazer essa identificação, tá? Para vocês perceberem a transparência, por exemplo, o corretor daqui de Salvador vai pegar um pacote e esse mesmo pacote é entregue para um corretor de Brasília. Então, a impossibilidade é muito maior, né, de nós pegarmos. Aqui é uma tabelinha de correção estilo CESP. Você recebe essa tabela quando entra com um recurso. Entra com recurso, eles entregam essa tabela de correção e entregam o espelho de sua correção. E aqui estão os pontos que serão identificados, não é? E a pontuação para cada um desses pontos. Deixa eu ver, 70... 80, 90, 100. Aqui 100 pontos. 100 pontos. Vale 10, portanto. Apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens, paragrafação, 10%. Desenvolvimento do tema, 35%. Desenvolvimento do tema, perdão, ele é dividido em seleção dos argumentos, 35%. Sequencialização, coesão e coerência, mais 35%. Obediência ao tipo dissertativo, mais 20%. Fechando aqui, 100%. Aí eles vão mensurar quanto é que você recebeu. Vou mostrar como é que isso acontece na linguagem de competências, tá? Os aspectos microestruturais, eles já apresentam de uma forma um pouquinho diferente do que vocês verão na correção do Enem. Mas em concurso, eles colocam separado. Aqui é 100% de sua nota. Aqui, eles vão identificar os seus erros. Na linha 4, você teve um erro de ortografia. Na linha 12, você teve 3 erros. Na linha branca, aí ele vai colocando os erros relacionados à grafia, acentuação, morfossintaxe, propriedade vocabular. Cada erro vai ter uma pontuação. Então, ele vai chegar aqui, olha, os 100%, o resultado disso. Eles vão identificar o número de linhas e vão identificar o valor para cada erro. Aí eles vão fazer um cálculo, que é basicamente um cálculo de subtração. Eles subtraem o valor do seu erro, totalizam aqui o valor do erro, subtraindo pelo valor total de sua nota neste quesito. Então, o que